Olá, pessoal, boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada pelo tempo e pelo empenho na agenda. Bom, meu nome é Petrina, tem alguns corajosos que me chamam de Pedrita, mas como uma boa canceriana, eu sempre costumo perdoar no final. Inclusive, já gostaria de deixar meus agradecimentos à Campus Party pelo convite. Para mim é um privilégio poder iniciar aí a celebração do meu aniversário, que é na próxima terça, falando de um tema que é tão caro para mim. Bom, dizem que todo mundo espera algo de um sábado à noite. Eu gentilmente espero que eu possa contribuir aí, nem que seja um pouquinho, para a ampliação da consciência de vocês e da visão sobre os aspectos da sustentabilidade da indústria. E nessa toada de falar quem sou eu um pouquinho aí na fila do pão, eu sou gestora ambiental de formação, especialista em ODS pela UniBH e pela Fundação Dom Cabral. Sou atualmente Black Belt em formação e estudo MBA em engenharia pela UFSCar e também atuo como consultora do PNUD para o Pacto Global da ONU aqui no Brasil, tá? Junto comigo está a Gabriela, que está fazendo essa magia online acontecer, enfim, e desde já também agradeço muito a Gabi, o Jonathan pela preparação aí. A gente não deve conseguir ter um momento formal para perguntas, então eu estimulo vocês desde já, podem mandar perguntas e comentários, que a Gabi está cuidando dessa curadoria e aparece para mim aqui na tela, tá? Então, agradeço aí. Hoje a gente vai falar sobre a indústria 4.0 e a janela da inovação disso dentro de uma perspectiva aí da Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, né? Bom, eu gosto de fazer um disclaimer que tudo que eu trago nas minhas apresentações é fruto de anos de experiência, de estudo e principalmente de uma construção coletiva de conhecimento, tá? E eu gosto também de trazer aspectos da história e da neurociência que nos ajuda a entender também por trás de tudo isso, né? Como que as coisas funcionam. Bom, tudo começou pelos nossos sonhos, né? Então, assim, a nossa capacidade, né, de viajar com a imaginação para além do tempo e o espaço foi a invasão do sonho na vigília, né? Então, o ser humano, ele tem uma capacidade imaginativa que tem também em outras espécies, mas uma coisa que é inerente a nós é a possibilidade de sonhar e compartilhar esses sonhos, né? E se a gente foi capaz de construir algo que não existia e que era diferente daquela realidade que a gente vivia, não foi só correndo atrás de mamute e fugindo de leão, né? Então, assim, a gente começou primeiro a sonhar dormindo, para depois começar também a sonhar acordado, né? E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente imagina o que vai jantar, a gente imagina o que vai vestir. Eu fiquei imaginando como é que ia ser esse momento aqui conosco, né? Então, assim, nossos sonhos se tornam imaginação e quando ele é compartilhado com os outros, enfim, a gente consegue fazer isso tornar realidade e deixar isso ser acessível para o maior número de pessoas, né? Essa é a principal força propulsora da cultura da espécie humana, né? A nossa capacidade de criar algo que não existe, tornar isso existente e deixar as outras pessoas aí também terem acesso a essas inovações, né? E dentro disso, a gente vai tendo uma recorrência simbólica. Que qual é essa recorrência simbólica? Ela começou desde o nosso processo de domesticação, tanto de animais e quanto de plantas também. E a partir desse momento da domesticação, né, anos, milhares de anos na história, a gente também passou a usar o ser humano como uma ferramenta de trabalho, que configura hoje todo esse sistema complexo do mundo de trabalho e todas as suas relações de subordinação, empreendedorismo, né, inovação, etc. E fazendo um recorte da indústria 4.0 e o momento que a gente está agora, não só o ser humano também é uma ferramenta de trabalho, como ele também, como a gente também hoje é capaz de fazer dos robôs uma ferramenta de trabalho, né? Então, ferramentas de trabalho que vêm nesse rito, nessa recorrência simbólica na resolução de problemas e desafios. Então, quando a gente olha para a indústria 4.0, que é o recorte que a gente está conversando aqui hoje, fica muito claro
num projeto desenvolvido por um grupo de alunos do MBA na UFSCar, quais são essas principais necessidades que vieram e como que essas necessidades levam a uma nova onda de inovações. Esse é o rito, né? A gente supre necessidades que geram uma nova leve de inovações, que geram outras necessidades e assim por diante. Então, por exemplo, à medida que hoje a gente precisa cuidar de uma necessidade que é o ganho de produtividade, enfim, desenvolvemos automação, realidade aumentada, manufatura aditiva. Ao passo que a gente também teve uma outra necessidade de aumento da segurança, desenvolvemos na indústria 4.0, cybersecurity, big data, o IoT. Enquanto a gente teve outra demanda de necessidade, que é a eliminação de desperdícios, a gente teve robótica aplicada na linha de produção, simulação, sensores, e também uma última necessidade, são várias, né, mas como exemplo, a personalização de escala, né, então, assim, o Big Data, o Supply Chain, que é uma das principais tendências hoje, né, principalmente quando a gente fala de cadeia de valor de fornecedores e também a manufatura aditiva, né. Então, quando a gente fala de suprir essas necessidades com um mindset solucionático, focado em solução, porque, enfim, as necessidades requerem resolução para desafios e problemas que são complexos, a gente tem, então, essa aplicação das tecnologias habilitadoras, né? Eu quis aqui fazer um destaque em habilitadoras, porque é interessante a gente entender a raiz da palavra, né? Então, habilitadoras habilita algo. Então, é esse convite imperativo de que a gente precisa habilitar essa solução, né? Mas como que a gente vai habilitar a solução se a gente não tem acesso à realidade como ela é? Sim, a neurociência hoje, principalmente a protagonista, né, a pioneira da neurociência aqui no Brasil, que é a professora Cláudia Feitosa Santana, com muitos estudos, né, já é provado hoje que nós, como seres humanos, a gente não tem acesso à realidade como ela é. A gente passa metade da nossa vida enxergando coisas onde elas não existem. E qual que é a conclusão que a ciência chegou nesse processo? Se eu não tenho acesso à realidade, outro tem um outro ponto de vista, né? E o convite, então, para a gente resolver isso, são duas questões. Primeiro, eu preciso trabalhar a empatia, né? Então, só tendo um olhar empático e não de leitura do outro, é que eu consigo ter um acesso mais aprimorado a diferentes realidades. E a segunda coisa é a necessidade de dar nome às coisas, né? De consensar sobre essas coisas. Se eu falo que um copo é vermelho, a gente está consensando e dando nome para esse copo e falando que aquela cor é vermelha. Se eu falar miau aqui, a gente vai lembrar do gato, porque a gente chama o gato de gato, porque a gente dá esse nome, a gente consensa sobre isso. Quando a gente traz, né, assim, amplia essa visão para as necessidades que a gente tem no mundo, lógico que se torna muito mais complexo de dar nome a isso, né? E essa é uma das perspectivas que a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, faz. Dá nome às necessidades atuais do mundo complexo que a gente vive no século XXI. A Agenda 2030, né, que vocês já devem ter visto muito por aí, essa sigla ODS, que é uma sigla famosa, são 17 objetivos, que é uma metodologia de como que a gente quer estar daqui a 10 anos, em 2030. É uma agenda que é ancorada pela ONU e assinada pelos seus 193 países membros e que já nasce por uma inovação, né? Então, todas as agendas da ONU até então trouxeram muito uma perspectiva do aspecto social e do aspecto ambiental da sustentabilidade. Por isso que eu quis deixar ali, né, assim, em destaque o sustentável, porque essa é a primeira agenda que traz a economia para o centro da discussão. Então, a gente tem ODSs que vão focar desde a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde, educação, equidade de gênero, água. Como a gente vai olhar para ODSs que vai pensar também em meio ambiente, mudanças climáticas, vida na água, na terra, cidades sustentáveis,
mas que trouxe a indústria, o setor privado e corporativo para o centro da coisa, né? A economia entrou na mesa de conversa. Então, a gente tem ODS focados especificamente na inovação da indústria, no crescimento econômico, em redução de desigualdades e logística reversa. E um material que é muito interessante da gente acessar é essa tradução dos ODS também em emojis. Eu sei que tem aí na audiência a galera da geração Z, né? Então, as futuras lideranças aí, que traduz um pouco de como que a gente pode trazer objetivos, né? Tão macros, globais e tão complexos para o nosso dia a dia também. E é uma agenda que, enfim, é complexa porque eu preciso envolver diferentes realidades do mundo inteiro. Se eu não tenho acesso à realidade como é provado pela ciência, eu preciso fazer, então, parcerias para que a gente consiga construir isso, né? Então, a inovação que os ODS trazem é essa perspectiva de arranjo setorial. É uma agenda que foi construída com governo, sociedade civil, setor privado, que a gente sempre interage de alguma forma, seja sendo nossos clientes, quando a gente é empreendedor, seja sendo nossos empregadores, sejam sendo, né, agente cliente deles. Então, é uma agenda que envolve aí esses três setores. É complexa, né, são 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, mas, enfim, é um exercício que a gente vai fazendo e daqui a pouco eu dou o exemplo de que a gente já está no caminho. Então, quando a gente olha para a ODS e essa perspectiva da sustentabilidade dentro da inovação, eu gosto de destacar três pilares principais. Então, a engenharia, então os ODS, eles são uma engenharia de criatividade, né? Lembra quando eu falei que a gente, como ser humano, tem a capacidade de fazer de coisas que ainda não existem existirem, a partir de nomear essas necessidades? Então, isso é o ODS, né? É a nossa paleta de criatividade, como que a gente vai trazer isso ao mundo. O segundo pilar é que eles são uma janela para a inovação, né? Então, a gente tem esse rito aí de entender quais são as necessidades, gerar uma nova leva de inovação, que vão gerar outras necessidades. Agora, a boa provocação que eu gosto de fazer nesse sentido tem muitas necessidades que não são tão novas assim. Então, ao passo que em plena pandemia a gente consegue mandar um foguete para o espaço, a gente não consegue resolver o problema da fome em pleno século XXI. E não é uma necessidade nova, né? Então, fica essa boa provocação aí, né, para a gente. E a terceira questão, que é essa pauta de investidores, né? Então, é uma agenda que está chegando, entre aspas, de voadora, pelos investidores e pelos acionistas, né? Então, a gente tem aí a BlackRock, que é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, né? Um fundo trilionário, e vários outros também anunciando, né, que a partir de agora só investem em negócios que cuidem da sustentabilidade e que também vão passar a desinvestir, né? Porque são bonzinhos? Não necessariamente, né? Mas eu também confio, acredito que os investidores e acionistas têm coração, tá? Então, eu acho que é isso também. Mas a principal questão é que o negócio hoje, o empreendedor hoje, que consegue entregar o seu core business, seu produto, seu serviço, etc., e ainda consegue endereçar um desafio de sociedade, puxa vida, é um super negócio, não oferece risco para o meu investimento. Então, esse é o mindset hoje, né? E quando, então, a gente quando a gente vê esse mindset de hoje, vê essas coisas acontecendo há muito tempo, né? Eu tenho conversado com muitas empresas e eu ouço muitas vezes da área de relação de investidores, né? Puxa vida, isso não era falado há 6 meses atrás, eu achava que isso ia vir em anos, né? E já está chegando, sim. Então, até quando eu falo de futuro da sustentabilidade, não é nem futuro mais, né? É um presente que já está acontecendo. E que traz aí 3 pilares principais também, né? Então, o futuro dessa sustentabilidade, que a gente fala que é uma sustentabilidade estratégica, ela é integral, não tem como fazer sozinho, não dá para esperar do governo mais, não dá para achar que é só a empresa privada que vai resolver o problema, e não dá para
para esperar mais que as ONGs sejam salvadoras da pátria. E também não dá para achar que consumidor não tem papel ativo nisso. São esses 4 elementos agindo junto, enfim, num mundo que implica soluções para desafios complexos, né? Um segundo pilar desse futuro da sustentabilidade é que ele é imperativo. Não tem como fugir, chegou, a gente precisa encarar isso de frente, né? E uma terceira questão que ele é bem pragmático. Não dá mais para a gente ficar no blá blá blá, falando de sustentabilidade, etc., e as coisas não acontecerem, né? Então, assim, as coisas elas precisam de fato serem mais pragmáticas. E baseado aí nessa perspectiva que o Fórum Econômico traz, o Fórum Econômico Mundial do mundo VUCA, sim, é volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo, estamos vivendo isso na veia agora, com a pandemia da Covid, né? E, inclusive, dentro dessa perspectiva de futuro das sustentabilidades, essa semana o Fórum Econômico anunciou o tema de Davos, né, do próximo ano, que é justamente mudanças climáticas, né? Então, o grande reset, né? Então, isso já sendo aí uma linha principal dessa gestão de negócios e de investimentos. E uma outra coisinha também, que eu acho que é bem importante, a gente ter uma humildade de quando a gente olha para o mundo, enfim, primeiro a gente precisa desmistificar aquela prepotência de que a gente tem que salvar o mundo, de que a gente isso, que a gente aquilo, e uma segunda coisa é a gente entender que a gente não sabe como fazer. A partir do momento que a gente se coloca como vulnerável, não sabendo como fazer, porque não existe receita de bolo para os problemas que a gente está enfrentando, a gente se coloca aberto, né, para outras parcerias, enfim, para outros modelos, para exercitar essa capacidade imaginativa para enxergar além do que está hoje, porque existe um campo de possibilidades. E apesar ainda da gente não saber como fazer, quando a gente abre esse campo de possibilidades, a gente consegue estar nesse caminho, né? Então, a gente está no caminho. Um exemplo disso é uma fonte, né, uma pesquisa que a Elderma fez junto com a Rede Brasil aqui do Pacto Global da ONU, e ao entrevistar as principais empresas do país, eles tiveram como resposta que 97% dessas empresas se sentem de contribuir para a solução da Covid, por exemplo. 94% entende que tem responsabilidade em ajudar o governo. 88% entende que não atuar nisso pode prejudicar a sua imagem, né? E 63% acreditam que os consumidores irão recompensar a empresa. Pergunto, Covid é core business das principais empresas no Brasil? Não. Mas quem não produzia álcool em gel na sua linha de fábrica precisou começar a produzir, porque a gente precisa ter gente viva para consumir os nossos produtos e serviços. Então, isso é um exemplo de como que a sustentabilidade, dessa forma estratégica e ampla, porque sustentabilidade é para além só do meio ambiente, né, é toda a nossa relação com esse meio, de como que isso, né, está chegando aí, de fato, nas linhas de produções, né, enfim, e na indústria como um todo. E quando a gente faz aí um olhar, né, para o nosso recorte, que é tecnologias habilitadoras frente à retomada econômica, que eu gosto até de deixar grifado também, porque, enfim, com qual qualidade de retomada a gente está voltando, né, a gente precisa cuidar disso também. Eu destaco aí 2 frentes principais que as tecnologias habilitadoras têm se colocado frente a isso, né, como sim uma vantagem competitiva e sim como uma possibilidade da continuidade aí dessa produção em larga escala, customizada e com maior agilidade, certo? E quando então a gente pensa nessas frentes e nesses campos de possibilidades, enfim, sempre vai existir um cenário de oportunidades e de riscos, né? Então, eu gosto de destacar a questão do risco, porque geralmente a gente sempre olha impacto positivo e impacto negativo. E eu gosto de tratar impacto negativo como risco, porque quando a gente olha numa perspectiva de risco, a gente faz 2 coisas. Ou você elimina o risco, e muitas vezes, pela complexidade da situação, não dá para eliminar o risco, mas se você não consegue eliminar, você tem que gerenciar.
E esse é o papel de qualquer pessoa que existe no planeta hoje, principalmente vocês que vão estar em tomadas de decisões no futuro, ou que já estão, que é a capacidade de gerenciar com qualidade o risco, né? Então, fazendo aí um recorte da indústria 4.0 e os principais ODS que ela impacta, lógico, tem impacto nos 17, né? Mas eu quis trazer os 4 aqui para a gente conversar. Quando a gente olha para o 8, que é o crescimento econômico, a gente tem um investimento em tecnologia que é fenomenal, né? Então, assim, o desenvolvimento tecnológico que vem disso. Mas a gente tem um risco disso sem ser só meramente financeiro, né? Então, quantas chamadas a gente viu aí de vacina para Covid, por exemplo, com o interesse de fazer um agito nas bolsas, né? A gente tem o ODS 9, que é da inovação e da infraestrutura na veia, enfim, a gente tem um super impacto positivo da indústria 4.0 em P&D, então a gente está conseguindo, por exemplo, a vacina da Covid de novo, né, algo que é aí de 2 anos, conseguindo reduzir isso para 9 meses, 12 meses, então isso é uma capacidade nossa, enquanto indústria, né, muito fortalecida, mas que tem um risco aí também de todas essas tecnologias, que é a questão da responsabilidade algorítmica, que já tem sido levantada aí pela IBM, né, de como que a gente trabalha esses dados e tudo mais. A gente tem aí o 10, né, que é da redução das desigualdades, então, quando a gente olha pelo aspecto positivo, a oportunidade de acesso ao consumo que a gente tem hoje, né, eu trabalhei anos no sertão, interajo com o pessoal lá até hoje, e tem celular no sertão, tem internet no sertão, então isso é realmente muito incrível, mas a gente também tem o risco de concentrar o acesso a essas inovações. Infelizmente, não é todo mundo que vai ter acesso ao último equipamento para tratamento de câncer, por exemplo, né? E olhando para dentro de uma perspectiva do ODS 12, que traz essa responsabilidade no consumo, enfim, e a questão da logística reversa, a gente tem um ponto positivo, que é a eliminação dos desperdícios, e a gente também tem aí o risco, que é aumentar esse consumo por conta da larga escala. Então, tanto a nossa responsabilidade como consumidor e indústria, garantir realmente esse reúso e esse fluxo aí de logística reversa, né? E aí vocês podem me perguntar, mas Petrina, o que é, né, que faz a gente atravessar entre positivo e risco e gerenciar isso bem? Vai ser a nossa capacidade de tomar melhores decisões éticas e para uma liderança que, de fato, considere o desenvolvimento sustentável nesses 3 pilares com qualidade que eu comentei, social, ambiental e o econômico. Então, quando a gente olha para essa perspectiva toda, né, é aquela boa provocação que eu gosto de deixar, né? De fato, seria, então, só um sonho, porque se a gente está aqui hoje, isso começou com um sonho milhares de anos lá atrás, né? Enfim, acredito que a gente tem aí mais um tempinho para conversar, para algumas perguntas e tudo mais. Deixo aqui uma frase que me inspira muito, de um mestre do yoga, que é: dentro de nós existe um universo e fora de nós tem apenas um mundo, né? Então, a nossa perspectiva aí, né, de estar junto e de enxergar com mais amplitude, né, tudo que acontece. Vocês me encontram no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, como Petrina Santos, que são canais que eu tenho escrito bastante sobre esses conteúdos e a relação disso no nosso dia a dia. Muito obrigada. Temos alguma pergunta? O que você acha que a falta de interesse nas indústrias tecnológicas em usar suas ferramentas para resolver problemas primários como é a fome? Então, é interessante, né? O que eu acredito é que as linguagens são diferentes, né? Então, se você chegar para uma empresa e falar assim, olha, reduzir a fome para você é estratégico, imagina você, gerente de sustentabilidade, você gerente lá de financeiro, reduzir a fome, acabar com a fome, não é um objetivo estratégico da companhia, mas é um objetivo estratégico da companhia ter um crescimento econômico. Então, tem até uma pesquisa que foi realizada também pela PwC, que eles perguntaram para as empresas o que é mais estratégico para elas.
E as empresas apontaram que o crescimento econômico era mais estratégico para elas. E aí eles foram na sociedade e perguntam para a sociedade assim, quais são as suas principais necessidades? Aí a sociedade falou, a nossa principal necessidade é acabar com a fome. Então, quando a gente, de fato, faz um crescimento econômico com qualidade, a gente consegue reduzir a fome e acabar com a fome, porque a gente não precisa depender só de investimentos externos ou investimento que venha do governo, né? O setor corporativo, ele pode ser protagonista nisso também. E quem hoje tem conseguido eliminar esse gap de comunicação e fazer ponte entre a necessidade da sociedade e os objetivos estratégicos de uma companhia, geralmente é feito pelo setor de inovação e das organizações sociais, né, que conseguem conversar com esses públicos diferentes, tá? Obrigada, gente, aos amigos que estão presentes. Todas as empresas deveriam incluir os ODS em seu plano de negócio. Faço super coro, Emília. Isso já está acontecendo, apesar da gente já ter aí 5 anos de agenda, faltando só mais 10, mas isso já está acontecendo, principalmente por conta do ISD e do GRI. Depois que o setor financeiro abraçou a agenda de sustentabilidade, a coisa veio muito rápida. E agora, chegando muito forte no Fórum Econômico Mundial também, eu acredito que a gente pode ter uma boa esperança nesse sentido. Quando nossas necessidades não estão alinhadas ao caminho que queremos, sim, aí a gente precisa um pouco entender, e aí eu gosto de fazer a boa provocação também do autoconhecimento, né? Então, a gente precisa entender aonde que a gente quer chegar e quais são as necessidades para chegar a isso. Os ODS, ele é uma paleta de um mundo que a gente espera em 2030, por exemplo, né, que foi construída a muitas mãos. E que é interessante, já que a gente tem um tempinho aqui para falar sobre esses dois aspectos também, que são duas questões. Primeiro, que a gente não está preparado para as coisas darem certo, né? Se alguém aqui que está acompanhando me fala assim, nossa, se amanhã a gente acordar com um mundo que funciona super bem, que não tem problema nenhum, a gente não tem capacidade psicológica para lidar com isso também. Então, por isso que é interessante, né? O que tem valor é o caminho para chegar até lá, porque esse caminho é um preparo. E mesmo os ODS olhando aí para essas necessidades, que nomeia necessidades da sociedade que a gente vive agora no século XXI, e ele tem como lema, uma provocação que eu gosto de fazer, beleza, é uma agenda que já nasce deixando bastante gente para trás. Um dos advocacies, por exemplo, né, uma das principais coisas que são levadas em consideração hoje é a comunidade LGBTI não ter sido considerada no ODS 3 de saúde, por exemplo, né? Bom, um minutinho para terminar, agradeço imensamente a atenção e a gente segue em contato aí nas redes. Um ótimo final de semana e eu espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço.